Olá, vamos a mais um encontro para o resumo da semana? Vem comigo! Começando pelos Estados Unidos, essa semana ficou marcada pela inversão da curva de juros. O que isso significa? Que os juros de curto prazo ficaram maiores do que os juros de longo prazo. E isso, tradicionalmente, é um indício de recessão. Historicamente, já aconteceu isso outras vezes nos Estados Unidos. O que acontece? Os investidores, eles exigem que no longo prazo se pague mais por estar deixando um valor investido, por exemplo, em 30 anos, do que um valor investido por 2 anos, né? Então é natural que os juros futuros sejam maiores do que os juros de curto prazo. E aconteceu essa inversão agora muito por conta do ciclo de aperto monetário que os Estados Unidos vem passando, aumentando a taxa de juros. Isso para controlar a inflação. E com esse aumento da taxa de juros, também já se espera uma desaceleração econômica. Então, já se prevendo que daqui a um tempo a inflação vai ficar sob controle e para que possa voltar a fluir a economia, já se prevê que as autoridades vão ser obrigadas a reduzir esses juros em breve. Então, por isso, os juros futuros estão menores agora do que os juros de curto prazo. E daí a inversão da curva de juros. Essa semana também aconteceram vários discursos de dirigentes do Fed, que é o Banco Central americano, e todos eles adotando uma postura mais hawkish, ou seja, um tom mais duro, depois que saíram aqueles dados de emprego na semana passada, que vieram muito acima do esperado, né? Se esperava algo em torno de 180 mil novas vagas e vieram mais de 500 mil novas vagas, ou seja, o emprego anda muito aquecido nos Estados Unidos e precisa desaquecer para que haja um controle da inflação. Na quinta-feira saiu os novos pedidos de seguro-desemprego, que sai toda quinta-feira, era esperado um total de 190 mil novos pedidos e veio um pouco acima, no total de 196 mil novos pedidos. Toda semana vem vindo menos do que se espera e essa semana acabou vindo um pouco mais. Alguns países ainda seguem no ritmo de aumento da taxa de juros para controlar a inflação que anda elevada no mundo inteiro. Essa semana teve aumento de juros também na Austrália, que elevou em 0,25 ponto percentual, levando sua taxa básica de juros para 3,35. Foi o 9º aumento consecutivo. E o México também surpreendeu, aumentando em meio ponto percentual a sua taxa de juros, levando para um total de 11%. Por lá já foram 14 aumentos seguidos. Passando agora para a Europa, a Alemanha divulgou o CPI, que é a inflação ao consumidor, e nos últimos 12 meses fechou em 8,7, um pouco abaixo do esperado, que seria 8,9. No Reino Unido, saiu o PMI de construção, que é aquele índice que mede as expectativas do gerente de compra, né? E acima de 50 é o ideal. Fechou janeiro com 48,4 e o esperado era 49,6. Também saiu o PIB do quarto trimestre do Reino Unido e veio zerado, ou seja, uma economia estagnada com zero crescimento. Mas ainda não entrou em recessão técnica, porque seriam necessários 3 resultados consecutivos negativos e aconteceram somente 2, já que esse agora veio zerado. Passando agora para a China, por lá foi divulgado também o CPI, que mede a inflação ao consumidor, e no mês de janeiro teve uma alta de 0,8%. No acumulado de 12 meses, teve uma alta de 2,1% e o esperado seria 2,2%. Também saiu o IPP, que mede a inflação ao produtor, e teve uma queda de 0,8% nos 12 meses. Passando agora para o nosso Brasil, na sexta-feira o Ibovespa fechou com uma leve alta de 0,07% aos 108.078 pontos e no acumulado da semana uma queda de 0,41%. Já o dólar fechou a sexta-feira com uma alta de 1,16 aos R$ 5,21. Vem chamando bastante atenção o relatório Focus, que é divulgado pelo Banco Central toda segunda-feira, e ele mede as expectativas do mercado financeiro em relação a alguns indicadores econômicos. Pela 8ª semana consecutiva, vem aumentando a projeção da inflação para esse ano de 2023, e agora se espera fechar o ano com uma inflação de 5,78%. Essa foi mais uma semana marcada pelas falas do presidente Lula criticando a atual meta de inflação, que hoje está em 3,25%, e ele acha que deve ser aumentada. Também fez algumas críticas à atual taxa de juros, que é definida pelo Banco Central, e hoje está em 13,75%, e ele acha que pode ser reduzida. Além de várias críticas à autonomia do Banco Central. O ministro Alexandre Padilha, ele veio para acalmar os ânimos e garantiu que não há planos para alterar a legislação sobre a independência do Banco Central. Essa semana também tivemos a divulgação da ata do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e define a nossa taxa básica de juros, a Selic. Nela parece se propor uma certa trégua em relação a esse embate, dizendo que o pacote fiscal proposto pelo ministro da Fazenda pode ajudar a aliviar a nossa inflação. E por falar em inflação, essa semana saiu também o IPCA, que mede a inflação oficial do país. E no mês de janeiro teve uma alta de 0,53%. O esperado seria de 0,57%, então veio um pouco abaixo. No
acumulado de 12 meses, essa alta foi de 5,77. Também saiu vendas no varejo de dezembro, que apresentou uma queda de 2,6% nesse mês, e no acumulado do ano, uma leve alta de 0,4%. Isso foi bem abaixo do esperado, que era uma alta de 2,4%. Espero que você tenha curtido, deixa o seu like, divulga com os amigos. Se tiver alguma coisa específica que você acha que eu devo comentar, deixa nos comentários aqui. E eu te espero na semana que vem. Bye!